Meu nome é Delano Castro, como eu falei, é um prazer estar dividindo aqui alguns minutinhos com vocês essa noite para explicar um pouco melhor desse projeto, que estamos numa fase de pré-lançamento, mas agora temos informações mais públicas aí que a gente já consegue abrir para vocês, então vai ser a primeira vez que a gente consegue abrir informações mais claramente, então vai ser bem legal. Através desse modelo de negócio, primeiro, pude fazer várias viagens, principalmente através do próprio negócio, como uma forma de premiação, de reconhecimento. Foram quase 20 viagens, sendo que 90% delas foram internacionais. Então, pude conhecer Dubai, Punta Cana, Bahamas, a gente foi 3 vezes, a Disney, um cruzeiro aqui na costa brasileira, a Costa do Sauípe. Então, foram várias viagens e sempre com várias pessoas da nossa equipe, né? Essa era uma das coisas mais legais, que era não ganhar sozinho, né? Mas poder ir com amigos. E também pude entrar no Clube do Milhão. Então, alguns anos atrás, eu atingi esse patamar, a gente ganha esse troféu aí, que é quando a gente acumula R$ 1 milhão em comissionamentos. Imagina, se eu tivesse na engenharia, eu ia precisar de levar umas 3 vidas, né, para fazer isso, talvez mais. E isso foi uma conquista que para mim foi bastante relevante. E eu estou mostrando isso mais para dizer que, cara, não tenho nada de especial. Todas essas pessoas aqui são pessoas que também entraram nesse Clube do Milhão, algumas foram muito mais rápidas do que eu, inclusive. Mas aqui todas elas têm cada um perfil, né? Você tem desde dentistas, tem vários engenheiros, por incrível que pareça, tem consultores imobiliários, tem coach, tem garçom, tem dono de surf shop em Florianópolis, tem advogado. Então você tem os mais diferentes perfis profissionais, tem donas de casas, mães e tal. Mas o que eu fui percebendo é que todas essas pessoas que atingiram algum sucesso, né? Pelo menos R$ 1 milhão, né? Algumas delas muito mais do que isso. O que eu comecei a perceber que elas tinham em comum eram duas coisas. Primeiro, ambição, e ambição é muito diferente de ganância. Ambição é você ter a consciência de que você merece mais e melhor do que você tem. Você tem capacidade, você tem habilidades, você às vezes já coloca até o esforço, mas não tem às vezes a ferramenta necessária para que você colhe os resultados que você julga que você merece. Então, todas elas tinham essa ambição, esse incômodo de querer mais e melhor. E segunda característica, todas elas estavam dispostas a aprender e desenvolver habilidades novas para conquistar esse resultado financeiro, enfim, de qualidade de vida que elas buscavam. Então, essas duas características, agora daqui a gente vai começar a falar de negócio, elas são fundamentais se você quiser ter resultado aqui. Tá? Então, se não forem duas características que você tem, eu recomendo você nem fazer parte, sendo bem sincero, porque elas vão ser fundamentais. Essa vontade de crescer e essa humildade para aprender o que você tiver, não só humildade, mas essa vontade, essa fome de aprender o que você tiver que aprender para ter o resultado que você busca. Como que funcionam as vendas diretas? Primeiro, a venda do varejo, que é o que a gente está mais acostumado. Uma empresa produz um produto, esse produto vai para um representante, que vai para um atacadista, que vai para uma loja, né, um varejista, até chegar no cliente final. Tá? Todos esses intermediários, eles querem ganhar, obviamente, eles têm a margem de lucro deles, então você tem toda uma cadeia de valor aqui. Tá? E você tem uma série de propagandas e publicidades para promover esse produto até o cliente final. Quando a gente vai para o modelo de vendas diretas, ele é um modelo mais enxuto, por isso que chama vendas diretas, né? Você tem ou a fabricante vendendo direto para o cliente, ou o que é mais comum, você tem a fabricante vendendo para um intermediário, que é um distribuidor, um consultor, e esse consultor fazendo a ponte até o cliente final. Tá? Então, você tem menos intermediários, você tem uma margem maior para a empresa, uma margem maior para esse intermediário, então, você enxuga essa cadeia de valor. E, geralmente, você não vai ter grandes investimentos em mídia, em marketing, porque o próprio consultor é o maior veículo de marketing da empresa. Só que, quando eu ouvia falar de vendas diretas, lá 11 anos atrás, né, quando eu estava conhecendo essa indústria, eu imaginava vendas diretas, a tiazinha que passava lá no salão que eu cortava o cabelo vendendo produto da Avon, entendeu? Ou, mais antigo ainda, a moça que vinha com um carrinho do Yakult, e vendia Yakult nas vendas diretas passando na portaria do meu prédio. Cara, essas vendas diretas, elas ainda existem e elas geram rendas e, às vezes, sustento para milhares e milhares de famílias no Brasil. Mas ela é a venda direta de 30 anos atrás. E não é disso que a gente vai falar aqui. A gente não vai falar de uma venda de porta em porta, a gente vai falar de uma venda de clique a clique. Tá? Então, um conceito bem diferente de vendas diretas, mas que se baseia na mesma coisa, da gente intermediar a distribuição de um produto de uma fabricante para o cliente final. Tá? Agora, como a gente vai fazer isso é o que eu vou explicar. E da onde que vem a escala? Né? Qual a relação disso com o livro do Negócio Século XXI ou com os quadrantes financeiros? A relação disso é que não só a gente pode ganhar com as nossas vendas pessoais,
como a gente pode usar, e a gente vai usar muito do poder da internet. Então, você concorda que na internet você já consegue uma escala absurda. Você pode ter vendas acontecendo, se você está usando um e-commerce, vendas acontecendo enquanto você dorme. Então, você já começa a ter esse poder de alavancagem. Mas a gente também vai poder falar de formação de time, de equipe. E aí, você não tem 100% mais da força de uma pessoa, que seria você. Você tem, às vezes, 1% da força de 100 pessoas, ou 1.000 pessoas, o que é muito melhor. Tá? Então, é disso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Tá? E falando antes da gente entrar na nossa proposta, na empresa e na marca, deixa eu contar só como é que a gente chegou até aqui, tá? Porque eu mostrei um pouco dos meus resultados, fiz mais de R$ 1 milhão, ganhei quase 20 viagens e tal, só que a empresa vai ser lançada no mês que vem. Então, como que isso aconteceu? Bom, nós somos uma força de vendas especialista nesse modelo de negócio, a gente trabalha juntos há mais de uma década, né, como eu falei, e a gente estava nos últimos 8 anos trabalhando, representando essa marca chamada Juness, tá? Que é uma multinacional americana com produtos especializados em anti-envelhecimento, tá? E até tem um produto da Juness, que é o Naara, que ele é mais famoso do que a própria Juness. Então, talvez vocês nunca ouviram falar de Juness, mas já tinham visto esse potinho aqui em algum lugar, que era um colágeno hidrolisado, enfim. Então, a gente desenvolveu negócios nesses últimos anos junto com essa empresa. A gente fez 4 bilhões de reais em vendas em 8 anos, aproximadamente. Então, a gente está falando de 500 milhões, em média 500 milhões por ano. Então, você pensa numa força de vendas top, né? E eu vou te explicar por que a gente consegue esse resultado, tá? E aí acontece que a Juness foi vendida para uma empresa familiar e tal, tiveram alguns problemas familiares, eles decidiram vender a empresa para um outro grupo americano, e esse grupo americano decidiu encerrar as operações da Juness em alguns países, tá? E entre esses países que eles decidiram encerrar, está o nosso querido Brasil. Então, a empresa decidiu não operar mais no mercado brasileiro. Isso aconteceu no último dia 31 de janeiro. Então, ela encerrou o contrato com os distribuidores e a distribuição dos produtos aqui no mercado brasileiro, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu vi que a Maria Lúcia falou que está falhando, mas acho que está ok, né? Senão vocês me dão um ok aí no chat. Beleza, fechou. E aí, o que aconteceu? Bom, somos milhares e milhares de pessoas, super especialistas, super capacitados, e aí a gente olhou para o mercado. Qual que seria o movimento mais fácil? Bom, vamos para uma outra empresa. Uma outra empresa que tem um produto legal e tal, a gente leva a nossa equipe e a gente começa a trabalhar lá e construir nosso negócio lá. Sim, seria o caminho mais fácil e é o caminho tentador, porque muitas dessas empresas oferecem grandes valores para que a gente vá. É igual comprar um jogador de futebol. Você está levando um faturamento, às vezes, de R$ 1 milhão por mês numa equipe, né? Só que, na verdade, a gente, como eu Black, óbvio que a gente está aqui para ganhar dinheiro também, mas nunca foi só isso. Então, a gente sempre teve valores e princípios muito fortes e a gente nunca foi de ficar mudando de empresa. Tanto que é a primeira vez que a gente está fazendo uma mudança de empresa, né? Porque ela está encerrando no país, senão a gente nem faria. E a gente começou a olhar o que a gente tinha de opções de empresa no Brasil, tá? E a gente se deparava com algumas empresas que tinham um produto até legal, mas comercialmente era horrível. Ou a gente tinha a maior parte das empresas com produtos que não tinham nenhum grande diferencial, tipo, não trazia nenhuma grande solução para o cliente final. Ou a gente se dava conta que a gestão era horrível, ou que os valores das lideranças que estavam lá não eram bons. Ou seja, eles até poderiam ter uma ferramenta boa, mas que foi corrompida pelas pessoas que estavam trabalhando nessas empresas. E aí a gente falou, cara, a gente pode até ganhar muito dinheiro, mas não está alinhado com o que a gente quer como propósito mesmo. E aí a gente ficou numa, tipo, e agora, né? O que a gente faz? Isso, gente, recente, né? Os últimos meses. E aí a gente decidiu dar um passo mais audacioso. Fala a gente como equipe, né? Como o Black, como um todo. E a gente começou a pensar assim, tá, mas e se a gente criasse a nossa empresa? Putz, a gente sabe o que dá certo, a gente sabe quais eram nossas dores, nossos problemas, a gente tem muito contato, a gente tem uma galera top, muito ligada a desenvolvimento pessoal. Se a gente fizesse a empresa dos sonhos, a gente só vai precisar de um parceiro, né? Alguém que seja fornecedor de produtos, enfim, que desenvolva várias coisas para a gente. E a gente começou a prospectar bons parceiros para que a gente pudesse criar uma marca nova. Encurtando a história, para que não seja uma série do Netflix aqui para vocês, a gente tinha vários bons parceiros engatilhados para a gente fazer esse lançamento, mas tinha um em especial que era, tipo assim, parceiro dos nossos sonhos. E a gente até tentava se controlar
para não ficar muito enviesado. Tipo, não, vamos gerar muita expectativa, porque senão os outros parceiros que eram bons iam parecer ruins, né? A gente, não, vamos seguir, né? Vai dar bom de qualquer jeito. E entre várias conversas, e entre várias explicações, a gente foi mostrando que a gente estava aqui realmente para fazer algo diferente, que a gente não estava aqui para fazer a mesma venda direta que já vinham se fazendo, o mesmo marketing de relacionamento que se vinha fazendo, a gente estava aqui de verdade para mudar a forma como se faz esse modelo de negócio e mudar até a forma como ele é visto pelas pessoas, não só no Brasil, pensando em mundo. E isso casou muito com a visão que o dono da empresa tinha, né? E aí o Black acabou fazendo uma fusão com a Bianchi. A Bianchi é uma empresa que muitos de vocês já ouviram falar. Ela é hoje a maior empresa digital de cosméticos, né, de beleza do Brasil. Ela é focada em skincare e maquiagem. O CEO, né, o presidente, o fundador da Bianchi, chama Guilherme Prianti, tem 34 anos, e a Bianchi recebeu um aporte de 140 milhões de reais em 2020 para justamente fomentar que a empresa abrisse novas frentes de crescimento. E eles já tinham a ideia de fazer isso através de uma nova marca, através de novas linhas de produtos. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente queria um parceiro bom, à altura, a Bianchi queria um modelo de negócio, uma frente de distribuição diferente com novos produtos. E aí se fez essa fusão para a criação de uma marca nova que foi anunciada agora há dias atrás, tá? Essa marca se chama Hive e é uma marca que Hive significa colmeia em inglês. E já estamos preparando para a nossa internacionalização, né? Por isso vocês vão ver alguns termos em inglês aqui. E por que colmeia? Por tudo que a colmeia e o trabalho representa, né? O trabalho das abelhas ali. Então, otimização, trabalho duro, família, eficiência, cooperação, né? Todo mundo tem muito essa visão das abelhas, comunidade e resultado. Tá? Então, esses são vários aspectos que representam a gente como empresa, como força de vendas, como comunidade. Tá? E aí, agora a gente começa a entrar mais na Hive em si, e qual o propósito, o que a gente quer levar para o mercado, tá? Primeiro ponto é a gente entender isso aqui, né? Milhares e milhares de pessoas estudam as doenças, mas quase ninguém estudou a saúde. E, gente, o investimento em saúde é muito mais barato do que o custo em doença, né? O custo em doença, ele sempre vem com juros. Então, é muito mais barato a gente trabalhar na saúde, né? A gente investir na saúde, tá? E é nisso aí que a gente justamente vai atuar, tá? E aí, trazendo alguns dados para vocês, por que as pessoas... mas por que não estudam, né, a saúde? Por que o mercado não está olhando para isso? Bom, não é muito do interesse de algumas indústrias que as pessoas deixem de ter doenças, porque às vezes elas vivem da doença, né? Só para vocês terem uma ideia, 700 bilhões de dólares são gastos anualmente em remédios para curar doenças evitáveis. Na verdade, não vai nem curar a doença, né? Vai diminuir o sintoma ali, tá? Óbvio que tem uma parte do mundo que precisa de remédio, a gente, né, não estou aqui contra os remédios, mas a gente está falando de 700 bilhões de dólares que são evitáveis, doenças evitáveis. E 50% do custo está relacionado a coisas ligadas a maus hábitos. Ou seja, são totalmente passíveis de correção, tá? E é isso falando da parte de mercado, né? De saúde, que é onde a gente vai atacar com a parte de produtos. Falando do modelo de negócio, várias pessoas fracassam nesse modelo de negócio, que leia-se fracassar nesse modelo de negócio, desistir antes de você atingir os resultados que você esperava atingir. É diferente de você fracassar abrindo um restaurante, que você às vezes vai ficar devendo para o banco por 20 anos, né? Aqui simplesmente é porque você desistiu, você parou de fazer um negócio antes de ter o resultado que você gostaria. Isso geralmente acontece por falta de treinamento, por dificuldade de alcançar as metas ou por desalinhamento de expectativas, por falta de preparo, de ensino às pessoas como trabalharem essa parte de recrutamento, de expansão de equipes, ou por falta de suporte. Tá? Então, da mesma maneira que o setor de saúde e bem-estar tem seus problemas, o modelo de negócio também tinha. E aí que juntou a nossa vontade de fazer isso ser diferente com a vontade do Guilherme, né, que é o CEO da Bianchi. Tá? E aí, por isso, a gente precisa de um novo jeito de pensar. Antes, a gente pensava em doença, agora a nossa ideia é pensar em saúde. Antes, nas vendas diretas e no marketing de relacionamento, a gente só tinha um caminho, só tinha uma maneira de você trabalhar. Agora, a nossa ideia é que a gente tenha vários diferentes perfis e que a gente tenha caminhos diferentes dependendo do perfil e do que cada pessoa quer do negócio em termos de resultado. E a gente tem uma pimentinha extra, que é a questão do pioneirismo.
Então, como eu falei antes, vocês estão conhecendo tudo isso antes disso existir de fato em termos operacionais. Então, a marca já existe, as coisas já estão sendo divulgadas para o mercado, a gente já está virando notícia, mas isso não está operando ainda. Então, vocês estão sendo convidados para, de alguma maneira, fazer parte disso antes disso se tornar óbvio para as pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, até postei no meu Instagram esses tempos, que a oportunidade ela só é tão óbvia, ela só é tão grande enquanto ela não é tão óbvia. A partir do momento que ela é óbvia, ela já não é tão grande assim, né? Então, vocês têm a chance de entender isso antes que a maior parte das pessoas entendam, tá? E aqui alguns pilares da empresa, né, da Hive para vocês. Primeiro, essa questão de comunidade, de todos sermos um. Aqui a gente tem várias equipes conectadas, não existe uma relação direta de ganho financeiro aqui. Eu estou ajudando, talvez, 70% da sala que faz parte de uma equipe que não é a minha equipe. Então, se essas pessoas prosperarem, eu não tenho um ganho financeiro direto, mas a gente desenvolveu esse conceito de comunidade. Então, isso é muito legal, né? No mundo corporativo é bem diferente disso. Segundo, a força dos dados. Uma das grandes expertises da Biang é tomada de decisão baseada em dado e não em achismo. E as vendas diretas hoje, ela é muito amadora nesse sentido. As empresas não têm controle de aquisição de cliente, de retenção de cliente, de taxa de sucesso. E a Biang, ela já desenvolveu muito esse know-how e é isso que a gente vai trazer muito para o negócio, né? Essa parte de decisão baseada em informação de fato, tá? Em números. Segunda questão de inovação, né? Não só em produtos, mas em todo o ecossistema que envolve a empresa. Uma experiência customizada, como eu falei antes, né, de você poder trazer caminhos diferentes para pessoas diferentes, que vocês vão entender um pouquinho melhor, e óbvio, tudo isso de uma maneira consciente, pensando em meio ambiente, né, com mínimo impacto para o meio ambiente, fazendo isso de uma maneira mais sustentável, tá? E se a gente quer fazer essas mudanças de saúde, como eu falei, saúde e bem-estar, a gente vai ter alguns pontos para a gente atingir pensando na visão do consumidor, tá? A gente chama isso de saúde 360. Primeiro, saúde, exercício, nutrição, aparência, sono e mental. Vocês concordam que todos esses 6 pontos são fundamentais se a gente quer, de fato, se sentir saudável? Não adianta beleza, estou malhando, estou comendo bem, mas o meu sono é uma porcaria, né? Ou meu mental está totalmente desregulado. Não vai adiantar nada. Então, a gente vai mirar nesses 6 aspectos, tá? E para isso, a gente vai ter algumas linhas de produto. Então, hoje, eu não vou divulgar aqui para vocês cada produto, eu vou divulgar as linhas de produto e qual que é o foco de cada um, tá? Então, a primeira delas é uma linha chamada Bootcamp, que vão ser produtos focados em performance. Então, pessoas que já praticam atividades físicas e buscam performance nessas várias atividades que as pessoas exercem, tá? Então, essa é uma linha chamada Bootcamp, que podem ter vários produtos, tá? Mas esse vai ser um grupo de produtos chamado Bootcamp. O segundo é uma linha de nutrição chamada Lose It, que significa perca, né? Que é focado em perda de peso. E aí vocês concordam que isso é um mercado multibilionário, né? Pessoas que querem perder algum peso que seja, né? Então, essa é a linha Lose It. A terceira, uma linha ligada à aparência, né? Ao tratamento da pele, nutrição da pele, chamada Re-Skin. E para quem conhecia o Naara, né? O super colágeno, como a gente falou antes, a gente vai ter um equivalente, provavelmente, dentro desse guarda-chuva aqui da Re-Skin, né? Então, produtos dermocosméticos ou nutricionais, mas com foco em cuidar da pele, tá? E aí a gente tem uma outra linha de produtos chamado Nimbus, que vai focar nessa questão de qualidade do sono e de saúde mental, tá? Então, esses são os pilares de produto que a gente vai ter, de novo, podendo ter vários produtos dentro de cada linha, tá? E se a gente vai mudar a forma de olhar para a saúde, como a gente falou, por que também não mudar a forma que a gente olha de como ganhar dinheiro, tá? Que é o que a gente vai entrar agora na parte de negócio. Como que a gente resume o modelo de negócio? Gente, é tão simples quanto que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Eu não vou explicar detalhes do plano de pagamento, percentuais, porque a gente vai ter esse treinamento disso em breve, mas vou te dar uma ideia mais macro aqui para vocês. Então, a ideia é primeiro, a gente tem que ser nosso melhor cliente, né, e consumir nossos produtos. Segundo, divulgar e compartilhar a nossa experiência com os produtos com os nossos amigos ou seguidores, né? Você pode usar todas as ferramentas que você quiser, mas de alguma forma levar para o mercado a experiência que você está tendo com essas linhas de produto. E terceiro, fazer disso um negócio, tá? Como é que a gente faz disso um negócio? A gente basicamente tem uma parceria comercial, onde a Hive vai ser responsável pela inovação, por sistema, por desenvolvimento de produto, por logística, por jurídico, por contabilidade. Então, toda a parte burocrática e complexa de uma atividade empresarial é feita pelo próprio corporativo da Hive. O que resta para a gente fazer?
divulgar o produto e a oportunidade de negócio para o mercado, ou seja, construir um mercado consumidor e distribuidor potencialmente aí em mais de 140 países, tá? Então, é natural que isso comece localmente, na sua cidade, com seus amigos, mas é mais natural ainda que isso se torne global, porque pô, você fala com um amigo que mora em outro estado, você tem uma outra pessoa que mora em outro país. Então, a nossa ideia é justamente expandir o negócio de uma maneira muito simples para várias pessoas, para vários lugares do mundo, tá? E como é que são as formas de ganho, de novo, de uma maneira simplificada? Você tem a venda direta, tradicional, pô, comprei um produto ao preço de distribuidor, né? E eu tenho uma margem de lucro, eu posso vender esse produto e ganhar o lucro ali, produto para cá, dinheiro para cá, produto para lá, dinheiro para cá, essa é a maneira mais tradicional. E a parte que certamente a gente vai utilizar mais, que é a parte de vendas online. Então, você ter clientes comprando de uma loja online que você já vai ganhar pronta, você não precisa desenvolver site, você não precisa ter plataforma de pagamento, já tem tudo isso pronto para você, linkado com o estoque da empresa, onde o nosso papel é só fazer a ponte entre o cliente final e a Hive. Então, a gente, em fazer essa ponte, por cada compra de produto que vai acontecendo pelo nosso site, a gente ganha um comissionamento, o cliente vai participando de uma série de programas de fidelidade também, então a própria empresa vai fomentando a recompra e o relacionamento com esse cliente, tá? Então, aqui a gente já começa a ganhar aquela escala que a gente falou lá no início. Através da internet, através do online, eu posso ter infinitos clientes comprando 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E aí, a outra frente, pensando em escalabilidade, é a gente poder formar uma equipe que faça isso também. Então, a partir do momento que eu sou um distribuidor ou um representante da Hive, eu posso também montar as minhas redes ou as minhas equipes. Então, eu posso indicar um novo distribuidor. E aí, ele tem as mesmas possibilidades que eu, ele pode, inclusive, ganhar mais do que eu, mesmo estando na minha equipe, mas a vantagem de uma equipe é que uma equipe ela sempre vai ter mais capacidade de movimentar mais produtos do que um indivíduo. Faz sentido ou não? Lembra o exemplo do supermercado? É a mesma ideia que se tivesse várias lojas da Hive espalhadas pelo mundo. Só que ao invés de serem lojas, são distribuidores. São pessoas físicas que estão lá com o seu Instagram, com o seu YouTube, com seus amigos, com seus conhecidos, e elas estão usando e formando as equipes dela. Então, você vai ter um bônus atrelado a toda a movimentação de produto da sua rede. Então, enquanto a sua rede vai faturando milhões de produtos, sua comissão vai ser proporcional ao faturamento de produtos da sua equipe como um todo, tá? E aí, quando você for fazer isso, você vai fazer suas indicações. Então, você começou, se você quiser, né? Você pode só ser um revendedor, só trabalhar venda online, ou você pode montar as equipes para ganhar mais escala, tá? Que é exatamente o que eu faço. Então, você pode fazer essas indicações, você vai ter boa parte das suas indicações sendo clientes, né, online, a maior parte, mas você vai também ter as pessoas que são empreendedoras, né, como vocês que estão conectados aqui, que vão ter a visão de expandir isso, principalmente no momento onde a gente é pioneiro, tá? E aí, só para vocês terem um gostinho de quão diferente ou inovador a gente vai ser, a Hive já vai contar com uma inteligência artificial que a gente chama carinhosamente de Rai, e onde ela já vai dar um caminho e uma experiência customizada para cada tipo de perfil, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai ter pessoas que só querem, elas vão passar as características dela e a própria inteligência artificial já vai guiando quais são as principais atividades e como a pessoa pode fazer essas atividades para ela ter resultado naquela forma de trabalho que ela gostaria. Ah, Adela, eu não sou muito ligado à venda de produto, eu queria mais trabalhar a forma de expansão da rede de distribuidores, beleza. Não, eu não queria trabalhar muito a venda física, eu queria trabalhar mais a venda online. Então, você tem várias maneiras de você trabalhar. Então, a RAI, ela vai te ajudando e te guiando dentre essas várias possibilidades. Algumas pessoas vão estar aqui para fazer R$500, R$1.000, R$2.000 como um complemento de renda. Outras vão estar aqui para fazer disso um negócio, mas que elas trabalham em tempo parcial, que foi o que eu fiz lá no início. Então, eu trabalhava lá minhas 12 horas, estudava meu MBA, mas eu me dedicava lá umas 6 a 10 horas por semana no negócio. Tá? Até o momento onde eu fui entendendo o potencial, eu fui desenvolvendo habilidades coerentes para ter resultados maiores, e eu fui liberando mais tempo da minha vida para me dedicar mais. E aí eu comecei a buscar independência financeira, ou seja, resultados muito maiores, que foi o que eu falei, de mais de R$1 milhão e tal. Mas, de novo, vão ter pessoas que estão querendo ganhar R$1.200 e pagar a parcela do imóvel que elas têm financiado e já seria uma super ferramenta. Tá? Então, isso é o que a gente vai guiar cada pessoa baseado no que ela quer. E para a gente fechar, é isso. Vocês estão conhecendo isso antes de acontecer, antes de se tornar óbvio. Então, vocês podem ser pioneiros na construção dessa marca. E quanto custa fazer parte de tudo isso? Quanto custa? Deveria custar muito dinheiro, né, gente? Tudo pronto. R$0.
R$ 0. Ou seja, estamos aqui investindo 40 e tantos minutos para explicar tudo isso para vocês e no final a gente não vai te vender nada. R$ 0. Mas, ou seja, você pode fazer parte sem gastar nada, tá? Óbvio que no momento que a gente der o start na operação, a gente vai ter que ter produtos, né? Não vou lá vender uma coisa fictícia que eu nem uso. Então, obviamente, a gente vai ter que ter os produtos a partir do momento que começar. Mas também não quero que você só se cadastre, já que é R$ 0, faz aí, né? Eu encorajo você a fazer parte se você comprou a ideia junto com a gente, de construir algo muito grande e comprou a visão de como esse modelo de negócio pode ser promissor. Não precisa ser mais um cadastrado na rede ali que depois nem olha mais o grupo da equipe, nunca vai entrar no seu escritório virtual. Compra a ideia. A gente quer pessoas que estejam nesse barco para remar junto e fazer disso a maior marca de vendas diretas e de marketing de relacionamento do mundo. É para isso que a gente está apresentando aqui. E é por isso que é uma apresentação onde cada pessoa foi convidada individualmente, né? Porque alguém acredita muito no seu potencial, tá? Então, que fase que a gente está? Só para vocês entenderem. Então, a gente está numa fase de pré-lançamento, ou pré-marketing. Então, cada informação está sendo liberada semanalmente. A gente já tem essas equipes cadastradas, você já tem um escritório virtual, você consegue ir montando sua rede de distribuidores, ou seja, fazendo as indicações ao longo dessa fase de pré-lançamento, para lá no lançamento, dia 20 de maio, você ter uma base grande para movimentar produtos. Nada impede de você se cadastrar para você trabalhar exclusivamente a revenda lá a partir do dia 20 de maio. Mas, se você entendeu a questão de escalabilidade através da rede, cara, a melhor época para construir é agora. Consigo apresentar tudo sobre o que eu acabei de apresentar, as pessoas conseguem se cadastrar de graça e elas conseguem informar as equipes dela, tá? Então, a ideia é a gente construir a maior base de equipe, né, as equipes o maior possível, para na hora do lançamento a gente começar a faturar não R$ 1.000, R$ 2.000, mas milhões e milhões de reais em questão de um dia. Tá? Então, quanto maior for a sua base para o lançamento, maior vai ser a sua comissão a partir do momento que a gente começar a operação. Tá? E um pouquinho de agendas aqui para vocês começarem a entender um pouquinho mais. Então, no dia 10, a gente revelou a marca, né, que é a Hive e toda a identidade da marca. A gente começou a venda dos ingressos para o evento presencial, que vai ser no dia 20, evento de lançamento. Na próxima segunda-feira, dia 17, às 20 horas, a gente vai falar mais especificamente dos primeiros produtos que vão ser lançados. Então, coloca na sua agenda aí, dia 17. E dia 24 vai explicar melhor sobre o plano de marketing, ou seja, as formas de comissionamento, os percentuais, mais no detalhe. Tá? Falando sobre o evento, já fica aqui meu convite para você estar lá junto com a gente, dia 20 de maio, em Alphaville, né, Barueri, do lado de São Paulo. Então, vai ser um evento para alguns milhares de pessoas, para a gente fazer a inauguração, de fato, da empresa e começar as coisas a acontecer. Então, a boa notícia, temos um grande evento presencial para dar o start. A má notícia, os ingressos já se esgotaram. Na verdade, todos os ingressos foram vendidos em 3 horas. A gente começou a venda dos ingressos em 3 horas, acabaram os ingressos, então não tem mais ingressos no sistema. Ia ter até um preço promocional, e depois do segundo, né, depois ia aumentar, nem teve, porque acabou tudo no promocional em 3 horas, tá? Então, de qualquer forma, eu encorajo você a estar lá junto com a gente. Como? Primeiro, fala com a pessoa que te convidou para estar aqui assistindo, possivelmente, e tomara que ela tenha comprado mais ingressos do que o dela só, ou os de algumas pessoas da equipe dela, mas que talvez ela tenha alguns ingressos a mais. A gente orienta as pessoas a fazerem isso, porque justamente a gente sabia que você ia estar aqui, né, nessas próximas apresentações. Então, talvez ela ainda tenha alguma coisa que ela consiga disponibilizar para você estar lá junto com a gente, tá? Eu tenho aqui, tem gente vindo de Portugal, tem gente vindo do Acre, tem gente vindo do Rio Grande do Sul, de todos os lugares do Brasil para esse evento, tá? Então, fica aí o convite. E quais são os próximos passos, se o que a gente falou aqui fez sentido para você, tá? Primeiro, fazer o seu cadastro, como eu falei, é gratuito, você vai fazer isso com a pessoa que te convidou, ela vai te mandar um link ou vai pegar os dados para ela fazer para você. Se junte à nossa comunidade, o grupo de WhatsApp da equipe, né, se envolva nos treinamentos, nas conferências, já vá pensando quem são as pessoas que poderiam estar com você nessa, né, quem poderia abraçar essa ideia de pioneirismo já desde agora, e já vai montando o seu time de novo, né, já pensando no lançamento lá no dia 20. Então, a gente tem basicamente 1 mês e 1 semana, então dá bastante tempo para você montar uma equipe legal para o lançamento no dia 20, tá? Pessoal, era isso. Ficam aqui as minhas redes sociais, meu YouTube e meu Instagram, se você quiser acompanhar um pouquinho mais lá também. No YouTube eu estou sempre postando alguns treinamentos e informações, não só sobre a Hive, sobre todo esse lançamento, mas algumas coisas de desenvolvimento pessoal também. Então, fica aí o convite para a gente se conectar por esses canais também.
E eu espero que você faça parte, né? Se você tiver essa mesma visão que a gente, em levar mais saúde, em levar mais prosperidade para as pessoas, que você se junte a nós aqui.